Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje no meu programa Papo na Cidade, eu, Garcia, estou aqui com meu amigo Salvatore. Tudo bem, Salvatore? Tudo bem, como está, Francisco? É uma honra estar com você na TV Humana. Eu que agradeço a tua participação aqui conosco aqui na TV Humana. Obrigado, obrigado. Bom, o Salvatore, ele, como vocês viram aí pelo sotaque, ele não é originário do Brasil, né? Ele nasceu na Itália, mas ele é um cidadão brasileiro hoje também, vivendo aqui conosco aí há mais de 20 anos, vai contar um pouquinho dessa história aqui para nós. E ele trabalha aí na área financeira, então ele tem muita coisa interessante. Também já escreveu livro, já fez grandes consultorias, grandes negócios, contribuiu muito aqui no Brasil. E ele se apaixonou aqui pelo Brasil, não foi isso, Salvatore? Isso mesmo, como você falou, eu sou italiano, eu cheguei no Brasil em 1998. Hoje, na verdade, depois de todos esses anos, me sinto mais brasileiro do que italiano. Construí uma vida, uma família, tenho os amigos. Me apaixonei pelo país, a característica do país, a natureza, as pessoas, São Paulo, o ambiente acolhedor que encontrei desde o começo. Eu trabalhava no mundo de bancos e finanças lá na Itália. Na verdade, me formei em bancos e finanças, estudei o que os bancos fazem, como funcionam os mercados de capitais, como as empresas funcionam, como se financiam, e me apaixonei por esse mundo. Comecei a trabalhar primeiro uma corretora de valores imobiliários, depois trabalhei em uma empresa de rating, que são aquela empresa que faz análise do balanço de empresas e define que aquela empresa eventualmente pode tomar mais crédito porque não tem possibilidade de dar calote, então dá uma nota para aquela empresa. Depois, com essa experiência, enviei o meu currículo a um banco italiano que me contratou, que era dono de um banco brasileiro, o Sudameris. Hoje não existe mais essa marca, mas nós que eventualmente somos mais sênior, nós lembramos dessa marca Sudameris. Eu vim para o Brasil, eles estavam em todos os lugares aqui no Brasil, desde Manaus até o extremo sul, e fizemos uma operação de reestruturação. Comecei a conhecer o Brasil, fiz amizade, conheci a minha esposa também, tivemos um filho, a primeira filha, e decidi de ficar no Brasil. Para mim, na verdade, no início, te confesso, era um medo, um susto ficar a 11 mil quilômetros de distância. Sou muito família, muito ligado com os meus pais, muito ligado com os meus amigos de infância, e principalmente um país que me espantava, porque eu não conhecia esse país. Até do ponto de vista profissional, Francisco, pensa um pouco, brasileiro conseguia ler balanço cheio de mecanismo para leitura da inflação. Eu não sabia o que era inflação, vinha de um país que eventualmente tinha perdido a noção de inflação. Brasileiro fazia conta mais rápido de qualquer um que eu tinha conhecido na HP, porque aqui era importantíssimo, é ainda importantíssimo, porque é um país no qual, na finanças, você tem que ser muito bom a fazer conta, a saber utilizar HP, fazer juro composto. Eu aprendi a importância do juro composto, que para mim era uma coisa de livro na universidade, etc., aqui no Brasil, porque estava acostumado a fazer conta de juro linear, né? Então, eu italiano, ou profissional que trabalhava em um banco italiano, não me preocupei nunca desse tipo de coisas. Então, Francisco, o que tive que fazer? Primeiro, comprar livro de geografia, para tentar entender as dimensões desse imenso país. Tá? Porque quando me diziam, Manaus, ok, vamos ver onde Você imaginava que era próximo? Sim, próximo. Eu estava acostumado de Milão a pegar um avião para ir para Roma, um trem para ir para Roma, chegava em poucas horas, né? Aqui, não, são horas e horas de avião. Então, eu tive que aprender primeiro essa questão, obviamente, da geografia, que é imenso. Esse é um continente, o Brasil. Depois aprendi também que São Paulo não é o Brasil, é vice-versa, né, porque comecei a viajar para trabalhar e para turismo também, e vi que estava em um lugar fantástico do ponto de vista de diversidade, pessoas, fauna, flora, etc. E profissionalmente, eu aprendi que o brasileiro é um lutador. Eu não digo aqui porque estou com você, eventualmente gravando para a TV Humana. O brasileiro é um lutador, se forma enquanto trabalha. Na Itália, a maioria das pessoas que vai, a maioria, Francisco, 90% para mais, que vai para a universidade, não está trabalhando. O mecanismo lá,
não permite ou as pessoas não têm essa necessidade. Em vez, não. Aqui, as pessoas, quando saem da universidade com o diploma em mão, já sabem fazer muitas coisas que gente lá na Europa, eu falo do país no qual eu nasci, eventualmente se sonha. Tem que começar a aprender do momento que alguém te contrata. Aqui sai com um diploma já você tem experiência, tem um currículo com algumas experiências importantes que pode contar o próximo empregador. Tá? Então, essas coisas começaram a me abrir a cabeça a respeito da potencialidade deste país. Mas um país volátil, amigos, né, me falaram, um país volátil no sentido que teve desvalorização no passado, está tendo desvalorização da moeda. Ok, mas esse também é uma oportunidade. Tá? Tudo que eventualmente, os trancos e barrancos que a gente percorre neste país representam uma oportunidade. A minha aposta foi premiada, no sentido que se trabalha pra caramba neste país, mas a minha aposta foi premiada porque o banco no qual eu trabalhava saiu do Brasil e eu fui para uma empresa de consultoria, não sei, podemos dizer o nome, a KPMG, que trabalha com auditoria, que trabalha com consultoria, e aprendi bastante. Isso me permitiu de conhecer muito bem o país e eu decidi definitivamente de ficar. Fiquei 11 anos atrás, decidi de sair do guarda-chuva de uma multinacional, porque a KPMG é uma multinacional, e virar empresário, construir com aquilo que tinha aprendido, com o network de cliente que tinha constituído, fazer uma empresa que se chama Pantalica Partners, prestando serviço de consultoria para empresa em crise, para empresa que querem captar dinheiro para fazer os próprios projetos, construir um novo galpão, se fundir com uma nova empresa, se listar na Bolsa de Valores. E faz 11 anos que eu e vários outros sócios da Pantalicas, aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto e no nosso escritório de Miami, prestamos esse tipo de serviços. Poxa, que legal. É muito, vamos dizer assim, gratificante quando nós ouvimos essa visão de alguém de fora sobre o Brasil. Porque o brasileiro aqui tem um problema de autoestima grande. Não sei se você já também teve essa sensibilidade. Sim. O pessoal acha que aqui nada presta, nada funciona, que é só lá em tal lugar, que é assim, assado, etc. Mas eles não veem aqui a grandeza e as oportunidades que nós temos. Inclusive, eu tive um outro papo aqui também, nesse programa aqui, com uma pessoa de Angola. Opa! E ela se surpreendeu quando eu comecei a falar as dimensões daqui, porque ela não tinha essa ciência, né? Então ela me falou, eu perguntei, qual que é a população de Angola? Ela falou, em torno de 25 milhões de habitantes. Eu falei, 25 milhões de habitantes é a cidade de São Paulo. Nem a região metropolitana, que a região metropolitana que nós temos aí mais de 30 municípios, aí dá mais de 30 milhões de pessoas, né? Isso. E a hora que eu falei para ela, por exemplo, olha, só em escolas estaduais, que são escolas do governo, aqui no estado de São Paulo, são mais de 5 mil. Ela quase caiu da cadeira, porque ela trabalha com educação também. Sim. Então é interessante quando nós temos essa troca de experiências aí, nós podemos ouvir quem é de fora falar que aqui é um país que tem as suas oportunidades aqui. Só que é aquela história, né? Assim como também o pessoal fala que os Estados Unidos é a terra do sonho, né? Aqui só dá certo quem trabalha bastante. Verdade. Você, com certeza, hoje você tem sua empresa aí consolidada até com outros, em outros países aí, não foi aí caindo do céu. Você deve ter tido aí muitas horas de trabalho aí, além do horário, virando noite e tal, para constituir aí um currículo necessário para você chegar onde você está, não é isso? Exatamente, eu queria voltar sobre o ponto da autoestima de nós brasileiros. Eu me considero, te disse, brasileiro. É verdade, acho que essa é uma coisa que, inclusive, o sistema das escolas deveria olhar, é construir forma para trabalhar o psicológico desde a criança das pessoas. Para o brasileiro se conscientizar daquilo que tem à disposição, das praias que temos, da natureza que temos, dos recursos naturais que temos. E você pode virar empregado público, mas eventualmente tem que ter, obviamente, uma consciência da riqueza que esse país possui para poder até publicizar. Uma vez me lembro, uma empresária italiana, eu lido, obviamente, com empresários ou com gente que quer fazer negócio do país meu de origem, me dizia que notava que nós não sabemos fazer publicidade daquilo que temos. Ela, por exemplo, ficava boca aberta, sabendo
a quantidade de recursos em pedra preciosa e semipreciosa que o Brasil produz. Quando eu contei praticamente a dimensão de território de alguns estados do Brasil, que podia enfiar a França toda, a Alemanha toda, ela também não tinha essa noção, né? Tampouco, por exemplo, levamos alguns empresários aqui na Pantálica a assistir jogos, né? Viram aqueles estádios cheios, se sentiam do lado na Itália, mas os números que olhavam de pessoas presentes, por exemplo, em um Morumbi, etc., não encontrariam nem nos maiores estádios italianos. Então, são pequenas coisas que nós ainda não conseguimos fazer bem. Estamos melhorando muito, atenção, estamos nos fazendo conhecer muito bem, estamos indo lá fora a mostrar o que é o Brasil, mas poderiam fazer muito mais. Se a gente simplesmente conseguisse fazer uma boa publicidade constante, não é? Porque somos bons a publicizar as coisas ruins. Qual é o país que não tem coisas ruins? E as coisas boas? Agora vou à tua pergunta. Eu creio e falo sempre às minhas filhas, que são ítalo-brasileiras, bem como a todos os meus amigos que tenho lá fora, que nós brasileiros mediamente trabalhamos muito mais do que os outros. Muito mais, Francisco. Principalmente aqui em São Paulo. Isso possivelmente porque o ambiente que nos leva a isso, os sacrifícios que se fazem são maiores, e devemos dizer também que devemos superar às vezes alguns obstáculos maiores, por exemplo, para constituir uma empresa, ou para fechar uma empresa, ou simplesmente para pedir um empréstimo, não é? Ou para pagar o empréstimo, não é? Outro dia estávamos discutindo de coisas simples. O meu amigo, que lida com empresa em dificuldade lá na Itália, me dizia que os clientes deles tomavam dinheiro mediamente pagando juros de 6, 7% ao ano. Isso é milagre aqui no Brasil. Se nós conseguíssemos pegar empréstimo a 6, 7% ao ano, sambaríamos, né? Hoje, exatamente, o básico é 12%, eventualmente 20, 25%. Eu estou fazendo exemplo para mostrar a quantidade de esforço a mais que nós brasileiros temos que fazer, tá? Temos que ser mais criativos. E isso implica justamente, você falou uma coisa essencial, implica mais criatividade. Como é que supero esse obstáculo? Como é que eventualmente consigo passar por essa dificuldade? E aí, participando de um seminário sobre startups, ou seja, aquelas empresas de recém-formação, foi entrevistado, assim como estavam fazendo, e tinham dados importantíssimos com o número de unicorns, ou seja, unicórnios, sim, que são aquelas empresas que nascem como startups, chegam a um valor de mercado superior a $1 bilhão. Aqui no Brasil é enorme, quando comparado inclusive a países desenvolvidos. Por quê? Porque a criatividade do brasileiro deve ser muito maior e, consequentemente, a inovação está sendo muito mais rápida por causa da necessidade, né? E as pessoas quase não acreditam quando fala, por exemplo, que a XP é brasileira, uma empresa que a Nubank é brasileira, ou a Stone, que é uma empresa de pagamento que hoje está em muitos países do mundo. Sim, é brasileira. Temos que fazer, obviamente, publicidade dessas coisas boas. Pegando essa linha que você está dizendo aí, da questão da criatividade, tem uma coisa que eu quero te perguntar, porque daí é a minha ignorância mesmo por não conhecer muito países de fora aí, do Brasil, né? Até da Europa, eu quis dizer isso, da América, vamos dizer assim. Uma coisa que já me falaram no passado é que europeu e americano, principalmente, assim, se o cara aprende programar computador, ele só sabe programar computador, ele não sabe ser analista. É desse jeito mesmo? O pessoal é altamente especializado numa coisa nos outros países? Ou eles também, é como aqui no Brasil, o cara começa como programador, daqui a pouco ele é analista, ele é DBA, ele é tudo, faz, se necessário, um sistema inteiro, sozinho. Como que é lá fora? Eu posso te falar da minha experiência e, obviamente, da observação de carreira dos outros, né? Você tem razão, efetivamente, tem pessoas com mais permanência em termos de anos na mesma carreira, na mesma especialização, lá fora que aqui no Brasil. Tá? Então, eu conheço gente que eventualmente passaram na mesma função durante toda a vida. Né?
Aqui não. Aqui no meu caso, por exemplo, eu nasci como analista financeiro de banco, aprendi de crédito, aprendi de mercado de ações, aprendi de mercado de financiamento de empresa, aprendi de fusões e aquisições, passei de várias áreas até que depois eu mesmo escolhi eventualmente onde me interessava, porque era uma coisa que gostava mais. Temos também experiência de situações de empresas, cliente, onde muita gente lá dentro que chega no topo passou por várias funções, obviamente para poder conhecer o todo e poder gerir melhor a empresa. Então você tem absolutamente razão, tem mais flexibilidade e elasticidade nas posições que se cobrem aqui no Brasil versus daquilo que se vê lá fora. Então, porque isso é algo que, vou falar particularmente, para mim foi necessário. Eu não consegui, nem só por não conseguir, eu não quis, né, ficar numa coisa só na minha vida. Sim. Então eu falo sempre que eu acho que eu estou aí na minha 5ª profissão já. Quais foram elas? Eu comecei muito jovem, como você falou, que aqui no Brasil grande parte da população é esmagadora, se quer estudar, tem que trabalhar. Sim. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí o que acontece? Também estudei, continuei estudando. Então naquela época lá eu fiz um curso técnico. Antes eu fiz um curso de eletricista de manutenção no Senai, que é um órgão aí que você deve conhecer, que é mantido pela indústria. Sim. Comecei a trabalhar numa fábrica como eletricista de manutenção, estudei eletrônica, e aí fui trabalhar de eletrônica. Legal, aí entrei onde eu queria, onde era meu sonho e tal, mas até por uma série de razões, até pela mudança que houve lá no começo dos anos 90 aqui no Brasil, eu tive que migrar de área, e aí eu entrei na área de informática. Então fui fazer uma faculdade de informática. Mas eu me enquadro perfeitamente naquilo que você disse. Quando eu fiz a faculdade, eu já sabia. Eu fiz lá mais para ter uma titulação. E aí continuei trabalhando por muitos anos com isso. Eu entrei na área educacional também. E quando eu entrei na área educacional, também foi do jeito que você acabou de falar aí. Cheguei nessa época, eu tinha 3 funções ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então, eu era consultor de informática, eu era professor, eu era coordenador de curso. A gente tem que se virar aí, né? Tem que se adequar aí. E hoje eu estou aqui no final aí de carreira, vamos falar assim, né? Como consultor de negócios. Mas você foi empreendedor também, né? Sim, também. Então, olha que interessante. Você não acha que quem é que faz toda a experiência que você teve a oportunidade de fazer tem cabeça para empreender? Porque justamente conhece as várias vertentes de empreender. O cara que, em vez, ficou a vida toda como programador, eu tenho dúvida que ele possa se lançar a empreender, porque ele nem sabe correr o risco, eventualmente, de constituir uma empresa, porque não conhece muitas funções que devem ser governadas dentro de uma empresa. Na verdade, tinha um dado que foi publicado um tempo atrás que mostrava que o nível de empreendedorialidade que temos no Brasil é muito alta, ou seja, muita gente se lança na carreira de ser empresário, constituindo uma empresa no setor de marketing, no setor de publicidade, hoje de digitalização, de alimentos, tudo o que for. Exatamente por essa razão, porque passou por tantas coisas que a coragem vem sozinha, sabe, de um pouco de RH, sabe, de programação, sabe, de um pouco de finanças, viu a questão de educação, como você viu, fala, ok, decidi de construir uma empresa num determinado segmento, eu tenho os elementos, as ferramentas em mão para fazer. Isso é bacana. Tanto é verdade isso daí que você está falando, que eu tenho um amigo que ele é especialista em franquias. Opa. E ele sempre fala para mim que para um franqueador, o franqueado aí que mais procura franquias é aquele que procura a micro ou a mini franquia. Então, até um determinado valor. Por quê? Porque justamente isso que você falou, é uma pessoa que de repente trabalhou aí um bom tempo aí numa função ou algumas funções, aí junta um dinheirinho lá com fundo de garantia, indenização, tal, daí fala, agora eu quero empreender. Daí, então ele procura uma franquia que caiba no bolso dele. Isso. E aí ele vai arriscar a vida, né? Alguns dão certo, alguns não dão, mas aí é aquela questão que nós já falamos também, né? Sem dor, sem ganho.
Exato. Tem pessoas que ainda, quando vão ser empreendedores, eles saem com aquela mentalidade que ele vai começar 9 horas da manhã e vai sair 5 horas da tarde com 1 hora de almoço. Não funciona. Não. Empreendedor, você vai dormir, você acorda, é empreendedor. E É isso mesmo. quando for necessário trabalhar, você trabalha. Se é alguém que compra uma franquia, por exemplo, de alimentos, sei lá, uma empresa que faz hambúrguer, Sim, tem que entender que vai ter lá a hora de atender cliente, sim. mas vai ter o bastidor lá depois, que nem sempre dá para ser na hora de atender cliente. Então, o turno dele é muito maior. É isso mesmo. Então, é isso mesmo. se ele está acostumado com aquela vida de ser empregado e quiser colocar isso como empreendedor, a chance de dar errado é enorme, né? É muito grande. É tão verdade que quando eu deixei a KPMG, na qual eu me sentia um pouco empregado e um pouco empreendedor, um pouco de medo eu tinha, porque estava com secretária lá, estava com um suporte importante, então no início não foi fácil. Mas depois, obviamente, tinha constituído um network. Eu tinha empreendido e tinha deixado a Europa, a estabilidade da Europa, e tinha vindo para o Brasil. Aquilo na minha cabeça, mas hoje com 51 anos, 25 anos depois, posso dizer, na época eu não entendia isso. Na minha cabeça, obviamente, já aquilo tinha formado uma cultura do risco, né? Porque empreender é risco, Francisco, né? Você sabe minimamente o que gostaria de prover para o mercado, mas não sabe se vai dar certo, não sabe como fazer dar certo. Então, os riscos existem. E nós não temos a bola de cristal também. Não. Vide, por exemplo, a Covid. Era uma coisa aí que ninguém imaginou isso na vida. Por exemplo, um grande amigo meu, com cabeça de empreendedor excepcional, abria justamente um pouquinho antes de explodir a Covid, a pandemia, lojas de sorvete. Ele era muito bom, entusiasmo a mil. Obviamente o produto dele, sempre para o empreendedor, o produto dele é o melhor. Infelizmente não colocou na conta, na equação, a Covid. Agora, ele sobreviveu, inclusive está aqui do lado, porque tal a criatividade do sujeito que imediatamente se inventou o delivery do sorvete. E sobreviveu, pagou pelo menos uma parte dos aluguéis, conseguiu não demitir todas as pessoas, preservou grande parte das lojas. Na época tinha 3 lojas, sobreviveram duas das 3 importantes, né? E conseguiu realizar o sonho de ser empresário, né? Então, mas isso daí é uma máxima até da história da humanidade, né? Que na dificuldade existe a criatividade, existe uma forma que as pessoas procuram para sobreviver. A Europa está nesse patamar aí, você pode dizer se eu estou errado ou não, mas eu entendo que muito é da Segunda Guerra Mundial, do sofrimento que todos passaram naquele momento. Sim. E aprenderam aí e procuraram fazer uma sociedade melhor aí num contexto mais genérico. Você não acha isso? Imagino que é uma pergunta, né? Sim. Aí eu vou te responder porque estava discutindo isso nos dias passados com a minha esposa, com alguns amigos. A geração dos meus pais. Meu pai nasceu em 1930, inclusive tem uma história bacana que depois um outro dia te conto, foi ferido pelos americanos quando entraram na Sicília. É siciliano, você é siciliano, sim. Porque achavam que meu pai fosse um fascista, então um menino de 13 anos que estava no pastoreio das vacas deles, porque eles viviam disso, né? E aí ele, depois para curá-los, Francisco, interessante, uma pequena parêntese, levaram em um hospital ou em um navio, ficou 6 meses, os pais não saberem onde estava o filho, é impressionante. Dá para escrever uma história, isso é um livro. Sim, estou pensando inclusive de escrever. A minha mãe também passou pela guerra, e aí justamente nos transmitiu, a mim e minhas irmãs, tenho 51 anos, tenho 2 irmãs que são maiores do que eu, esse tipo de mentalidade, ou seja, pé no chão, precisa arriscar, sim, porque tem necessidade de arriscar, mas sempre pé no chão, planejando um pouco, olhando onde colocar o próximo passo e assim por diante. A juventude que você vai encontrar hoje na Itália, na Europa, esqueceu ou está esquecendo totalmente das necessidades do legado dessa geração. Então, por exemplo, você vê juventude, no geral, pessoas que se endividaram demais, se não conseguem pagar a própria dívida, pessoas que, eventualmente, a primeira dificuldade, Francisco, que passam
não consegue sentar-se, planejar e superá-la, muita depressão, por exemplo, situações que você vê de gente que não consegue encontrar eventualmente uma oportunidade na própria cidade, continua na própria cidade, morre de fome, mas não vai fora eventualmente para buscar, não se arrisca. Então esse é um problema sério que se junta ao envelhecimento da população. Então, aquela população que deveria ser o futuro não se arrisca, então não produz, não contribui ao crescimento do PIB. Tem menos população, a situação está extremamente crítica. Mas eu acho que isso é um problema mundial, você não acha? Lá ainda mais crítico, porque estão possivelmente em um momento no qual deveriam tomar decisões de, não sei, permitir a entrada de mais imigrantes, ou, quem sabe, temos muitos ítalo-brasileiros, ítalo-argentinos, etc., libera essa manada para que possa se empregar lá na Itália, na Europa, onde for no velho continente, para suprir essa falta de população. Não fazem, não tomam essa decisão, são protetivos, se protegem, consequentemente, voltando à tua pergunta, creio que é difícil definir qual é o futuro do velho continente. Por isso, eu fico muito contente de estar aqui. Um país onde estamos longe das guerras, ok, temos uma violência nossa aqui, ó, temos que resolver. Nós temos que olhar o tamanho disso aqui. Temos que resolver, temos que olhar o tamanho disso aqui, concordo com você. Mas não estamos no meio de guerras. Exatamente. Né? Não temos todos esses problemas que acabo de mencionar, não tem também problemas sérios oriundo eventualmente de falta de recursos energéticos, dependem de terceiros, do petróleo de terceiro, dependem de outros recursos até alimentares, porque os eventos atmosféricos extremos que estão se manifestando lá, você vê, né, destrói todos os anos as safras, ele tem que comprar em outros lugares. Então, realmente, aquilo que chamei de aposta de ter ficado no Brasil, eu hoje poderia chamar de bênção, né? De alguém ter me iluminado, fica aí no Brasil. Então, de novo, eu reforço o que eu disse. É muito gratificante ouvir uma pessoa de fora falar isso aqui sobre o nosso país. Sim. Porque, repito aquilo que eu falei, o brasileiro tem um problema muito sério de autoestima. Uhum. E essa autoestima, você deve concordar comigo, que está diretamente ligada ao nosso jornalismo, à nossa área artística, porque você vê um artista aí, por exemplo, ele vai participar de uma entrevista aí, não estou falando evidentemente de todos, estou falando alguns, tá? Então, até para quem estiver vendo, claro. ficar nervoso aí comigo, né? Mas daí você vê aquela pessoa falando assim, que lá no Brasil as coisas são horríveis, que é isso, que é aquilo, tal. Em vez de ir lá e falar uma coisa propositiva e até positiva também, para quem está ouvindo, né? Para daí despertar uma curiosidade, a pessoa fala, mas será que é isso mesmo? Deixa eu ir lá ver, porque daí, como não é aquele monstro que me fala, eu vou olhar, né? E daí, juntando com o que eu fiz a pergunta para você agora há pouco, eu estava querendo falar sobre justamente o Covid. O Covid aqui para nós, no Brasil, foi como se fosse uma guerra mundial. Uhum. Que foi um evento que ninguém estava preparado. Se foi exatamente do jeito que falam aí, se não foi, se morreu essa quantidade de pessoas, isso aí acho que o tempo vai dizer. Claro. Tá? Mas, enfim, essa história de fica em casa, não trabalha, não sai, etc. Tal, como você disse, tinha um amigo que estava preparado a vender sorvete, né, em lojas. Sim. Não dá para vender. Então, fazer o delivery. O que eu quero pegar ele até como exemplo é justamente isso. Na dificuldade, ele teve que se reinventar. Isso. Ou ele desaparecia. Exatamente. Então, nós tivemos aí muitas empresas aí que se reinventaram. Sim. Hoje mesmo eu estava numa reunião agora há pouco, estava analisando lá um concorrente aí de uma empresa aí, e eu vi lá que essa empresa concorrente, não importa o nome, fez um serviço de assinatura de iogurte. Olha, assinatura de iogurte. É um iogurte diferente, evidentemente, não é esse de criatividade, né? Mas é uma coisa diferente, você concorda? Sim, absoluta. Então você recebe lá, você assina lá e você recebe na tua casa lá um pacote lá de iogurte que você vai consumir lá no teu trabalho. Então nós devemos dizer que aí que está o olhar empreendedor, né?
Ver onde alguém não pensou em fazer isso. Absolutamente. E arriscou, né? Porque ele podia ter arriscado e não dado certo, mas o cara tá aí funcionando. Então, essa questão aí que você tá falando aí de empreendedor não sabe o dia de amanhã, tem que arriscar muito e tal, é uma das grandes mensagens que a gente tem que deixar aqui para essa juventude que tá aí. Exato, exato. Cara, se você não pegar e falar, deixa eu tentar, ou então uma coisa assim que eu vi muito na vida, eu só faço uma coisa se eu tiver certeza. Eu só tenho uma certeza na vida, não sei se é a mesma que a tua, que um dia eu vou morrer. Com certeza. É o único, cara. Eu não tenho mais certeza de nada. Sim. Então, como você mesmo pegou e falou aí agora há pouco, Francisco, você também foi empreendedor. Fui e quebrei 3 vezes. E estou na 4ª tentativa aqui. Aí o que acontece? Tive erros, tive falta de sorte, tive N problemas aí, mas tentei. Sim. Então hoje eu posso dizer onde eu errei e não vou errar de novo naquilo que eu já fiz. Perfeito, esse é o segredo também, né? E temos aí N casos aí pelo mundo, até na história aí de grandes empresários americanos e até de outros países aí, e caras que foram como eu, quebraram 4, 5 vezes aí, na 5ª, na 6ª que deu certo aí, e o negócio andou, né? Até como muitos aí acima de 50 anos, você já viu aí, né? Exato. Por exemplo, lá, eu não lembro agora o nome dele aí, mas o grande empresário que identificou uma oportunidade com o McDonald's, ele fez isso aí a partir de 55 anos. Sim, aquele outro também que inventou o Kentucky Fried Chicken. Fried Chicken também, sim. Isso. Com mais de 50 anos. Com mais de 50 anos, sim. Exatamente. Então, só que por que com 50 e poucos anos deu certo para ele? Porque ele deve ter errado muito antes. Só que ele foi aprendendo sucessivamente até que chegou uma hora e falou, agora eu acertei o fio. Mas para você que está ouvindo aí, se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo. E se no primeiro tom você desistir, achar que a vida é um desastre e tal, também não vai adiantar nada. Se me permitir complementar, eu, uma vez que entrei nesse mundo empresarial, ou seja, ser empreendedor, então correndo o risco de contratar pessoa, de ser processado no processo trabalhista, de pagar primeiro todas as contas básicas, entre os quais o salário das pessoas, a luz, sei lá, a internet, etc., e depois verificar se sobrou algum dividendo, né? Comecei a me interessar, porque não tinha feito antes, Francisco, a ler sobre biografia de empresários, né? E isso, eu sempre gostei muito de ler entendi que é muito importante, sabe? Sim. Porque nós, na verdade, não temos que reinventar a roda, não precisamos reinventar a roda, temos que aprender dos outros. Aí foi ler a biografia, por exemplo, do Thomas Edison, que é um dos maiores inventores do mundo. E você vai aprender que o Edison, antes de chegar efetivamente à lâmpada como conhecemos hoje, praticamente ele fracassou centenas, se não milhares de vezes. Sim. Ok? E ele correu todas as vezes, nessas milhares de vezes, riscos, até que chegou efetivamente, erros depois erros, eliminando os erros, corrigindo esses erros, aquilo que ele hoje nos permite de usufruir. A lâmpada é como o conhecemos também. Então, o que quero dizer? Nessas leituras também aprendi uma coisa. O empresário é diferente do administrador, do gestor. Sim. Empresário é um cara que é o visionário, que tem ideias, tá? Mas possivelmente é um cara não organizado. É um cara que não sabe gerir o contas a pagar, ou contas a receber, ou eventualmente simplesmente organizar a lista de clientes para serem chamados para fazer os pedidos, ou colher os pedidos e depois levá-lo para a produção. Estou simplificando, tá? Sim. Portanto, eu aprendi que precisa, se você não tem essa capacidade, se cercar de gente que te ajudem, te suportam. E também, a última coisa, que é a primeira na minha visão, se cercando de pessoas, né, contrate primeiro o caráter das pessoas. Se é uma pessoa esforçada, se é uma pessoa, eventualmente, que de fato sai do chão para poder virar alguma coisa. Se não tem todos as ferramentas técnicas, os conhecimentos técnicos, até você contrata algum curso para ele aprender. Sabe por quê? Isso a duras penas, tá, Francisco? Porque o cara que não tem caráter, mais cedo ou mais tarde, vai te criar problema. Com certeza. De qualquer tipo. O cara que tem caráter, um cara que vira leal, um cara que
sabe efetivamente reconhecer o que você lhe deu, uma oportunidade, primeiro nunca sai da empresa, do business, e te ajudará de fato a fazer aquele business alguma coisa que vale a pena. Né? Então, são pouquíssimas coisas que você, quando vira empresário, lendo, indo em algum seminário, escutando, tendo um coach que deu certo, escutando de outros, deveria minimamente aprender e replicar, porque reinventar a roda não vale a pena. Tá? A inovação, sim, importantíssimo, mas coisas que você pode aprender dos outros, copiá-las. Bom, Salvatore, eu tenho uma curiosidade sobre a Itália. Como é que é a Itália, de uma forma geral, a sociedade? É uma sociedade amigável, uma sociedade retraída, uma sociedade, como é que eu posso dizer assim, cosmopolita, mais de interior? Como é que é? Porque aqui a gente sabe pouco da Itália. A gente ouve falar muito de Roma, algumas pessoas de Milão, Toscana, que está sempre em filmes aparecendo. Mas como que ela é num todo, assim? Essa pergunta é muito interessante e te explico por quê. Com os meus 25 anos de Brasil, quando eu circulo, discuto com os brasileiros, tenho muitos amigos bem cultos até, me dou conta que de fato sabem pouco da Itália. É normal, você sabe mais do teu país. Né? Antes de tudo, temos que dizer o que é a Itália, tá? A Itália se forma em 1861. Até 1860, a Itália, como é conhecida hoje, não existia. Eram vários estados, cada um com o próprio rei, com o próprio governante, cada um com a própria economia, cada um com a própria moeda, Francisco. Tá? E muitas vezes faziam guerra um contra o outro. Tá? E aí o que acontece? Acontece uma unificação em 1861, o norte, ajudado pelo Garibaldi, que é bem conhecido aqui na América do Sul também, fez uma unificação. Agora, nessa unificação da Itália, tem, digamos, várias literatura que nos mostra que o Sul foi prejudicado. Em que sentido? O Norte absorveu muitos recursos, esses recursos foram endereçados para fazer crescer o Parque Industrial do Norte. Tá? Então, muita gente do Sul teve que sair das próprias terras, a partir de Nápoles para baixo, para a Sicília, a Sardenha, para tentar a sorte no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. Então, teve um êxodo, uma imigração gigantesca. E o Brasil é a evidência disso. Quantos ítalos brasileiros existem? Oriundos. Localizados aí em muitas regiões. A estimativa é 35 milhões de oriundos italianos temos aqui. Bom, por que eu fiz essa premissa? Porque é daí que se responde a tua pergunta. Hoje a Itália é um país onde todas as criticidades que nasceram, foram criadas lá na unificação de 1861, depois teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, permaneceram. O Sul é ainda um país, uma parte do país onde tem um PIB menor, um PIB per capita menor, tem muito fenômeno de emigração, tem muito fenômeno de pequena cidade virarem ainda menores, os vilarejos minúsculos praticamente quase estão desaparecendo e caindo aos pedaços porque não tem mais ninguém. É um norte próspero, rico de fábricas, rico de comércio, que alimenta, digamos, a prosperidade da Itália. Tá? Isso em algum momento, Francisco, cria, obviamente, situações de atrito entre norte e sul. Né? No geral, estamos falando de uma população bastante acolhedora, mas nos últimos tempos, devido ao sofrimento da pandemia, devido ao sofrimento também dessa renda per capita que não cresce facilmente, o aumento do custo da vida, a inflação que não conheciam, trazida pela pandemia, eles viviam em um mundo onde a inflação era estável a 1%, 2% por ano, hoje estão com inflação de 10%. Portanto, por exemplo, um professor que ganha 1.500 euros por mês, pagando aluguel, comprando a comida, não lhe sobra nada para poupar ou para fazer uma viagem
ou para um pouco de lazer. Com todo esse sofrimento, a população começou a virar mais xenófoba. Entendo. Então a culpa é do estrangeiro, a culpa do cara estrangeiro que está vindo aqui, a culpa é do turista que não deixa Roma, Florença, Veneza em paz, sempre gente gritando, etc. Porque assim, quando você não consegue entender que o problema está dentro do sistema do país, a culpa é dos outros, né? Entretanto, é um país riquíssimo de cultura, é um país riquíssimo de patrimônio artístico, é um país riquíssimo de universidades boas, é um país ainda riquíssimo de artesanato. Na verdade, conheço muitos empresários que trabalham no mundo da moda, no mundo do design, no mundo onde precisa ainda de criatividade, que vão lá, às vezes, copiar ou aprender, né? Alimentar, no setor alimentar, meu Deus, é só entrar basicamente em uma charcutaria lá que você fala, meu Deus, o que é aquilo, né? Tudo isso, se vai se preservar e se vai agregar valor ao país, dependerá só da capacidade de se renovar e principalmente de criar jovens criativos que hoje estão faltando. Falta mão de obra. Outro dia estava escutando esse engraçado, né? Para eu manter, digamos, um laço com as raízes, de manhã, quando eventualmente venho para o escritório, coloco, hoje a internet permite fazer isso, a RAI, que é o rádio da Itália, para escutar as notícias, o noticiário, etc. Estamos falando que ainda o fenômeno da imigração na Itália é tão alto que tem problema, por exemplo, de médicos. A Itália está chamando médico de Cuba, o médico da Argentina. Tem problema de enfermeiros. Mais de 6 mil enfermeiros que se foram na Itália todos os anos vão trabalhar em outros países, porque eventualmente recebem um salário melhor. Então, hoje a Itália é um país envelhecido, com ainda um grandíssimo potencial, belíssimo para turista, fantástico para comer, cheio de recursos para serem aproveitados, mas com um grande ponto de interrogação. Entendo. Realmente, como você estava falando, eu fui fazendo um paralelo aqui. Então, a região norte é como se fosse a nossa sudeste aqui. Isso. É isso. Que a nossa sudeste, especificamente o estado de São Paulo, um estado altamente produtivo, desenvolvido em tudo, né? Que aqui, até brinco aí, né? Se São Paulo fosse um país assim, independente, seria um dos mais ricos do mundo, talvez. E avançados também. Possivelmente. Talvez acabaria todos os nossos problemas aqui também, sociais, no estado de São Paulo. Com a riqueza que ele teria. É verdade. Né? Bom, Salvatore, o papo está muito bom aqui, mas nós temos aí uma limitação de horário, eu vou ter que dividir esse programa aqui em 2. Então, agradeço aqui essa primeira parte aqui, e a semana que vem a gente continua aqui o papo. Tudo bem? Eu que agradeço, obviamente te parabenizo pelo grande serviço que faz para a sociedade, porque isso é agregação de valor. Parabéns. Muito obrigado, e para você que nos assistiu aqui, eu espero você no próximo Papo na Cidade, com a segunda parte do nosso papo aqui com meu amigo Salvatore. Até lá.